Mais uma vez, os espectadores do Simples Assim fazem a nossa pauta. O assunto hoje é emagrecimento. Então, a gente pergunta a quem? Ao especialista, claro. E a gente tem a alegria de poder contar sempre com a participação do Dr. Durval Ribas Filho, que é nutrólogo e presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Doutor Durval, mais uma vez, obrigada por compartilhar seu conhecimento com o público do Simples Assim. É sempre um prazer estar aí com você e sob os auspícios do nosso técnico João Carlos e aos nossos ouvintes, né, que sempre, os nossos telespectadores, que sempre nos perguntam coisas maravilhosas a respeito da saúde e ainda mais a respeito aí de obesidade e emagrecimento, né? Então, vamos começar respondendo as perguntas. A gente começa hoje pela doutora Denise Stocco. A Denise disse que queria fazer a dieta low carb, mas que ela tem enxaquecas. Então, ela queria saber se essa dieta é indicada para os, entre aspas, enxaquecosos, ela disse. Não, não tem uma relação direta com relação a uma dieta hiperproteica, uma dieta com uma grande quantidade de proteínas. Aliás, é interessante porque as proteínas, elas são as mais recomendáveis, ou uma dieta hiperproteica, quando a pessoa pretende perder peso. Por quê? Porque as proteínas dão mais saciedade, além de favorecer uma maior termogênese. Se nós formos considerar as dietas da moda ao longo de todos esses anos, cerca de 90% delas são dietas hiperproteicas. O que ocorre com a enxaqueca é que, às vezes, pessoas que ingerem carboidratos, principalmente refinados, podem sim ter enxaqueca. E como proteína, logicamente, não interfere na glicemia, portanto, as dietas hiperproteicas podem ser mais adequadas no que se refere a pessoas portadoras de enxaqueca. Então, no caso da Denise, ela pode sim fazer essa dieta low carb, que vai fazer Sim, bem até para reduzir a provável enxaqueca dela. exatamente, é isso mesmo. Bom, a gente tem aqui a pergunta também do Djair Andrade. Ele é pai de uma menina de 12 anos que está acima do peso, mas que gosta de fazer e comer bolos e tortas. Qual seria a dieta adequada para essa faixa etária que é tão complicado da gente disciplinar a mesa, não é, doutor Durval? Esse é um grande desafio, né? Mas hoje nós temos bolos e tortas diet, light, né? Ou seja, é uma opção. Nada é proibido proibir, não é mesmo? Coibir sim, proibir não. Então, não há dúvida de que ela pode. Nós temos, por exemplo, gelatina diet, existe alguns cremes diet e assim como o refrigerante diet, light, zero. Portanto, nesse caso, e ainda mais nessa idade, é muito difícil você controlar essa fome, entre aspas, compulsiva por doce. Então, não há dúvida que você tem essas opções, e, inclusive, não só aqui na nossa cidade, como na região, existem pessoas especializadas em só e somente só fazer esse tipo de doce, de bolo, de torta. Portanto, essa é a minha recomendação, né, Gislaine? Doutor Durval, no caso dessa adolescente, a questão também dos lanches prontos, os fast foods e refrigerantes precisam também ser bem dosados e limitados, embora Então, seja proibido proibir. exato, mas o problema, muitas vezes, do lanche são aqueles acessórios que se usam, não é mesmo? Ou seja, o tal do bacon, a maionese em excesso, o ketchup exageradamente em grande quantidade. É isso que muitas vezes interfere no teor calórico desses lanches. E não simplesmente aquele lanche. Porque qual que é a diferença de um prato de arroz, feijão ou um bife e salada? Veja, o carboidrato é o pão, o bife é o hambúrguer, né? E tem o tomate, tem a alface, que seria a salada. O problema é o que você coloca ali em excesso. Por isso, a recomendação, não é proibido você colocar o bacon sempre.
com frequência. Mas, de vez em quando, você pode colocar. Mas evite, porque o teor calórico é muito alto. E dê preferência para um X frango salada. É uma preferência. Ah, mas eu não posso mais comer hambúrguer? Pode, deve, mas não com frequência, não sempre, ainda mais se tiver uma grande quantidade de ketchup, grande quantidade de maionese, grande quantidade de bacon. Tem que ter cuidado, não é mesmo, Gisele? E batata frita. E batata frita, exatamente. Mas Doutor lá Durval, tem o refrigerante diet, light ou zero. Você pode acompanhar, né? Sem problema pesa nenhum. menos. É. O Anderson tocou num assunto que é sempre discutível e que muita gente confunde ou não sabe ao certo. Ingerir líquidos durante as refeições, doutor Durval, engorda? Ele pergunta, isso é mito ou é fato? O problema dos líquidos durante a refeição é porque nós temos papilas gustativas. É como se fossem conchas. Se elas estão cheias, já interfere na saciedade. Mas se elas se esvaziam, existe um estímulo para que você procure um pouquinho mais a comida. Então, quando você toma o líquido, aquelas papilas gustativas que estavam cheias, evidentemente, elas são lavadas, elas ficam limpinhas e ávidas por novo alimento. E aí você tem tendência a procurar um pouquinho mais a comida, aquele alimento que você está ingerindo. Então, o cuidado é esse. E aí, pode ser refrigerante, pode ser água, pode ser suco, qualquer uma. O que Não tem vai aquela história acontecer... que dilata o estômago, doutor Durval? Não dilata, não tem nada a ver. Não, essa dilatação não está diretamente envolvido com esse processo. O problema se estabelece nas papilas gustativas, esse que é o problema. Agora, se você ingerir todos os dias uma grande quantidade de alimentos e de líquidos, com o passar do tempo, você pode ir dilatando o estômago, mas não é naquele momento, não é mesmo? Então, a gente sempre diz, olha, pode tomar o líquido? Sim. Faz o seguinte, toma, então, no começo da refeição e depois no fim, quando termina. É o ideal, né? A Silvia também está perguntando aqui se comer assistindo a TV engorda. Eu gosto de fazer isso. Isso dizem que não é recomendado, né, doutor Durval? Na verdade, existe o chamado reflexo condicionado. Aliás, quem descreveu isso muito bem, ganhou um prêmio Nobel, né? Foi o tal do Pavlov, em 1906. Mas o que significa o reflexo condicionado? Na verdade, você está assistindo televisão e nem percebe se está ou não com fome, porque você está lá bem concentrado na telinha, e você fica colocando na boca o alimento, o líquido, ou o que quer que seja. Portanto, é um reflexo que você desenvolve. É uma fome compulsiva? Em tese, sim, mas é uma fome onde você não tem esse controle porque você não está pensando exatamente naquilo. Você está focando uma outra coisa que te tira a atenção. Então, esse reflexo condicionado, ele faz com que você simplesmente coloque na boca o alimento que está ali do seu lado. Isso até podemos, grosseiramente, comparar uma pessoa que fuma. Muitas vezes ela coloca o cigarro na boca e aí, de repente, ela mesma pega novamente o maço de cigarro para colocar outro aí que ela vê que já está na boca. É um reflexo condicionado. Por isso, em tese, seria ideal evitar, não é mesmo? Isso, porque a gente mastiga, engole e nem percebe que fez isso porque Nem está com a percebe. atenção voltada para a televisão. Já, eu sei que é assim mesmo. O João Vitor disse que vive no efeito sanfona. Ele disse que procura fazer uma alimentação balanceada, mas o problema são os doces. Ele tem 1,84 m e pesa 104 quilos, doutor Durval. Ele tem um índice de massa corporal um pouquinho acima do que é considerado normal. Mas o doce, né, a gente sabe que tem um teor calórico alto
Mas o problema o efeito sanfona, não é por acaso. O nosso organismo, desde a época do homem da caverna, ele está programado para reter energia. E o que acontece quando você perde peso? Você vai contra tudo aquilo que ao longo dos anos foi se desenvolvendo metabolicamente no seu organismo. E o que acontece? A pessoa normalmente ela perde peso, mas existem mecanismos que nós chamamos de nutroneurometabólicos contrários a essa perda de peso e que é de dentro para fora. Eu vou dar o exemplo de uma substância chama leptina. Quando a pessoa perde peso, ela fica com os níveis mais baixos. E leptina é uma substância sacietógena, ou seja, ela te dá saciedade. Ora, se você perdeu peso, reduziu os níveis de leptina, significa que você vai precisar comer um pouquinho mais para ficar saciado. Então, são mecanismos que o próprio organismo desenvolve e por isso que a gente sempre diz que não é que às vezes não é tão difícil perder peso, mas é muito, muito difícil a manutenção do peso perdido devido a esses mecanismos nutroneurometabólicos que o próprio organismo desenvolve para evitar você permanecer naquele peso. A gente tem que encerrar, doutor Durval. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Ficaram algumas perguntinhas, mas a gente vai deixar para outra vez. E sempre agradecendo a sua disponibilidade de estar conosco, compartilhando as suas informações, o seu conhecimento. É sempre gratificante tê-lo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, como sempre. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. E muita saúde nutrológica para todos vocês.